Continuando aqui o nosso bate-papo sobre os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, vamos falar sobre o quinto deles, que é melhorar a saúde materna. A meta: reduzir em 3/4 a razão de mortalidade materna, alcançar o acesso universal à saúde reprodutiva. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então vamos lá, vamos repetir aqui. Então é reduzir em 3/4 a razão de mortalidade materna a alcançar acesso universal à saúde reprodutiva. Bom, trazer uma outra notícia aqui também do site do Ministério da Saúde, do governo federal, que diz o seguinte: conforme o Observatório Obstétrico Brasileiro, é essencial registrar que hoje, mesmo somente à luz das estatísticas oficiais do Ministério da Saúde, o Brasil está à distância abissal de cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas. Quantificação preliminar da razão de morte materna, RMM, de 2021, aponta 107.053 óbitos por 100 mil. Pô, desculpa, vamos lá. 107 mil, não, 107,53 óbitos por 100 mil nascidos vivos, sendo que o compromisso do país é a redução para 30 mortes para 100 mil até 2020. Gente, olha só, vamos lá. É muito. É um número muito grande, muito grande. E nós estamos falando já aqui, essa notícia é sobre o que está nos objetivos, né? O que está nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Nós estamos tratando ainda dos objetivos de desenvolvimento do milênio. E olha que notícia é essa, olha só a proporção. Hoje não vamos falar de 2021, poucos anos atrás, 107 arredondando óbitos por 100 mil, quando o compromisso seria de 30 mortes para 100 mil até 2030. Será que o país vai conseguir isso? Será que o Brasil vai conseguir bater essa meta aí até 2030? Nós não temos muito tempo, não, menos de 10 anos. Parece-me difícil conseguir isso. Vai depender de um trabalho muito grande, principalmente acho que vamos dizer, naqueles municípios mais distantes, os municípios com maior dificuldade, porque o que leva um óbito de uma mulher que está grávida? O que leva? Geralmente é aquela questão do pré-parto, né? O acompanhamento da gravidez para você verificar se tem algum problema, alguma dificuldade, algo que pode levar a uma dificuldade no parto ou mesmo no pós-parto. Isso passa por um acompanhamento pré-natal, aquela você que a mulher tenha um acompanhamento específico de um médico especializado, faça os exames, né, de ultrassonografia, outros que sejam necessários antes do parto, para evitar esse absurdo de 107 mortes por 100 mil nascidos vivos aqui no Brasil. É muita coisa, e isso passa pelo município, passa aí pela Câmara Municipal, pelo Poder Executivo. Por quê? Porque esse acompanhamento é feito dentro da saúde municipal. Então, olha só que interessante levar esse debate para a Câmara, para a Prefeitura e colocar essa ODS, né? Nós estamos falando do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, mas já falando da ODS, levar essa ODS para quando fizer planejamento, quando for fazer o PPA, o Plano Plurianual, quando for fazer a LDO e a LOA, você colocar no PPA uma proporção, olha, o que nós vamos tentar diminuir de morte aí materna no município. Então, cada município vai ter esse trabalho é feito dentro do município, é muito importante esse acompanhamento. Eu sei que esses números provavelmente nos municípios, tanto aqui de Guaratinguetá, seja em outro município, aqui do estado de São Paulo, é diferente. Provavelmente esses números são bem menores. Mas,
Mesmo assim, em alguns municípios, eu tenho certeza, mesmo no estado de São Paulo, que são números alarmantes. E é preciso um trabalho do poder público para diminuir isso. Por isso, a importância desse estudo, que a gente está fazendo esse estudo histórico para chegar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para que eles sejam realmente aplicados, para que a gente entenda que eles devem participar do dia a dia do município, da Câmara Municipal e do Poder Executivo Municipal. O Tribunal de Contas, nós vamos ver lá na frente, já está tratando disso. Eu tenho certeza que o Tribunal de Contas vai começar a apertar o cerco sobre a questão dos ODS e quem sabe daqui a uns anos, num futuro não tão distante, vai começar inclusive a rejeitar a conta do Poder Executivo se não obedecer os ODS ou o que os vier a substituir depois de 2030. Bom, mas continuando aqui a nossa conversa sobre quais são os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O sexto, combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças. Metas: deter e começar a reverter a propagação do HIV/AIDS, alcançar até 2010 o acesso universal ao tratamento para o HIV/AIDS, deter e começar a reverter a incidência da malária e de outras grandes doenças. Bom, eu acho que eu não preciso nem falar sobre grandes doenças, né? Para nós que passamos pela Covid, pela pandemia da Covid, a importância de você realmente tratar as grandes doenças de uma forma, vamos dizer, mais rápida possível, sem negação de seja de vacina, seja de medicamento, sem discussão que não seja científica, é algo fundamental. Eu já falei sobre a questão da dengue. A dengue é uma doença que, se não mata, né, a mortalidade, ainda bem, não é uma coisa tão grande, mas mata também. Mas se ela não mata, ela incapacita. Se você não teve dengue, eu posso dar o meu testemunho para você. Tem dia que você não consegue levantar da cama, de tão mal que você fica. Você passa realmente mal com a dengue. É uma sensação muito esquisita. Eu não sei nem te explicar direito. É um mal-estar generalizado. Né? Tem hora que você tem febre, daqui a pouco você começa a suar, daqui a pouco você não tem vontade nem de beber água. A primeira vez que eu tive dengue foi em 2020, pouco antes aí da pandemia da Covid. Foi pior do que a segunda vez. Mas assim, foi muito ruim mesmo. Uma sensação. Eu não conseguia tomar água, eu tinha um mal-estar. Então, a dengue é uma doença grave que pode levar à morte e também que tira muita gente do trabalho, muita gente que depende, por exemplo, que não tem um emprego assalariado, deixa de trabalhar, não vai levar sustento para casa. E é uma doença que está sendo desenvolvida, por exemplo, vacina, e que eu acho que os governos, eu não estou falando só do Brasil também não, porque a dengue já está tendo dengue na Europa, eu nunca tinha ouvido falar disso, dengue na Europa. Mas tudo isso por um desequilíbrio ambiental, certamente. Então, é algo que nós temos que tratar. Não só a dengue, outras doenças que a gente está ouvindo falar no Brasil, né? Várias outras doenças, e de uma forma global também. Então, o combate às graves doenças, às grandes doenças, virou algo do dia a dia. Para que a gente evite, espero eu, né? Que a gente evite que a nossa geração passe por outra pandemia, como foi a da Covid-19. É algo que, se a gente for pensar na história, né? A história sempre tem as suas pandemias, mas ela aconteceu durante a Primeira Guerra, com a gripe espanhola, agora com a Covid, mas a gente tem que tentar manter esses intervalos grandes, não que eles comecem a diminuir, para que gerações possam passar sem grandes pandemias, né? Então, acho que é importantíssima essa questão da combate às doenças. Depois, o sétimo objetivo de desenvolvimento do milênio, que é garantir a sustentabilidade ambiental. Meta:
integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais, reduzir a perda de biodiversidade, reduzir pela metade a proporção de pessoas sem acesso sustentável à água potável e ao saneamento básico, melhorar significativamente a vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de favelas até 2020. Vamos pensar primeiro aqui na questão das políticas e programas nacionais. Gente, não só na esfera nacional. Eu acredito que isso tem que começar também na esfera municipal. Colocar essas políticas, por exemplo, no plano plurianual do município. Melhor ainda, no plano diretor do município. Colocar o planejamento lá em cima, que é o plano diretor, é o instrumento maior de planejamento do município, né? Vale aí para um prazo maior de 10 anos. Mas depois também, no PPA, que é o planejamento de médio prazo, de 4 anos, você colocar essas questões de como levar o desenvolvimento sustentável para o município. Quais são as ações possíveis, seja dentro do poder público, seja na esfera privada, seja na esfera pessoal. Um exemplo básico de você conseguir uma política de desenvolvimento sustentável é destinação do lixo reciclável. Você pode melhorar o meio ambiente, né, destinando o lixo reciclável, melhorar o valor, você combater a pobreza, porque você começa a montar, por exemplo, associações, cooperativas de catar, de desenvolver esse lixo reciclável, isso traz renda, gera renda. Tudo isso pode estar dentro do planejamento municipal. Olha só a importância do planejamento municipal, que muitas vezes, na quase totalidade das vezes dos municípios, o planejamento municipal é, infelizmente, deixado de lado. Poucas pessoas participam, aí falando de cidadão, pouquíssimos participam do planejamento municipal. Os vereadores, os prefeitos também não dão a importância necessária para o planejamento municipal, para você inserir políticas e programas regionais, municipais de desenvolvimento sustentável. Fica aí a dica, então. Quando tiver a elaboração do PPA, fala com o seu vereador, se você for assessor de vereador, se você trabalhar na prefeitura, for secretário municipal, para levar realmente a sério e fazer um planejamento com base nas ODS. Olha só que interessante. Começar a fazer o planejamento PPA pensando na ODS. Sabe quem vai ver com olhos, ótimos olhos isso? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Se você aí no seu município conseguir inserir no planejamento as ODS, o Tribunal de Contas vai tirar o chapéu para você, porque ele já está levando em conta na hora de fazer a fiscalização. Depois ele falando também, ó, reduzir pela metade a proporção de pessoas sem acesso sustentável à água potável e ao saneamento básico. Essa é uma briga também gigantesca no nosso país, né? Principalmente a questão do saneamento básico. E por quê? Saneamento básico é você fazer obra, colocar cano embaixo da terra e ninguém mais vai ver. Essa é uma máxima que se fala entre os políticos. Ninguém vê isso, isso não traz voto. Só que o político não tem que pensar só em voto. O prefeito, o vereador, o político em geral, ele tem que pensar que ele foi eleito para desenvolver a cidade, para levar o bem comum para todos. Então, o saneamento básico você vai diminuir. Olha só que interessante. Onde existe saneamento básico que funciona de verdade. Você vai diminuir gasto na saúde, porque as pessoas vão ficar menos doentes, e daí, consequentemente, vão procurar menos os postos de saúde e você vai diminuir o gasto em saúde. Vai sobrar dinheiro para você investir em outros locais. Você vai diminuir também, não só a questão de saúde, mas você vai melhorar, por exemplo, a questão dos rios que passam eventualmente pelo seu município. Você vai melhorar o meio ambiente. Consequentemente, você pode atrair questões turísticas, questões de investimentos diferentes que você nem pensava que poderia fazer por conta só do saneamento básico.
E a água potável é algo que não dá nem para a gente pensar em faltar. Pensa aí na sua casa, pensa você chegando em casa e ficando uma semana sem água na torneira. Olha só, uma semana sem água na torneira. Imagina a água tratada sem chegar na sua casa, ou você depender de água que vem de um rio poluído, por exemplo, e você não pode nem beber. A gente nem bebe a água da torneira. Você bebe a água da torneira aí na sua casa? Geralmente a gente ainda vai filtrar a água. Isso quando a gente não compra galão de água. E a água é cara. Compara um litro de água com um litro de gasolina para você ver. Olha, às vezes você vai pagar mais caro uma garrafinha de meio litro de água do que num litro de combustível. Então, esse acesso à água potável é imprescindível para nós, para nossa vida. Eu falo para você, se você ficar uma semana sem água, você vai bater na prefeitura, você vai reunir aí seus vizinhos para fazer uma reclamação junto ao órgão, né, à organização ou responsável pelo tratamento de água. Imagina você não ter esse acesso. Imagina a água não chegar na sua casa de uma forma corriqueira. Então, é outro objetivo aí muito importante e que também cabe a uma questão de planejamento municipal, a uma questão de discussão de PPA, uma questão de discussão no planejamento regional também, que o município pode participar. Uma notícia também para você ter uma ideia dessa questão do saneamento básico e da água aqui no nosso país. 24,3% da população do país vivem em locais sem estrutura adequada, segundo dados do censo de 2022, divulgados nesta sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Cerca de um quarto da população brasileira, ou aproximadamente 49 milhões de pessoas continua sem acesso a uma estrutura adequada de saneamento básico. Vou repetir para vocês. Um quarto da população do Brasil, 49 milhões de pessoas, não tem saneamento básico. Vou dizer, isso gera doença, isso gera um mau desenvolvimento de uma criança, isso gera transtornos para quem é prefeito, para quem é vereador, prejuízo para a saúde pública, prejuízo para o meio ambiente. E dizem aí que saneamento básico não dá voto. Eu acho que nós temos que repensar nisso e começar a vender isso aqui para aquele político que fala que isso não dá voto. Olha, tem 49 milhões de pessoas esperando um planejamento político sobre saneamento básico. Isso passa pelo município, pelo Poder Executivo Municipal e pela Câmara Municipal. São dados recentes do último censo. 1,4, um quarto da população do Brasil não tem saneamento básico. Imagina só, você chegar na sua casa e não ter um banheiro para você usar, e se você usar, você vai saber que aquilo vai num córrego aqui do lado da sua casa, passando um córrego que vai ser levado para o rio mais próximo, sem tratamento nenhum, sem questão de higiene nenhum, sem questão de saúde pública nenhuma. É difícil. E eu acho que esse treinamento é bastante para a gente pensar, para a gente refletir no dia a dia, o que nós podemos fazer quanto cidadãos, quanto servidor público, vereador, secretário, prefeito, o que a gente pode contribuir para diminuir drasticamente esses números aqui de 49 milhões de pessoas sem saneamento básico. Bem complicado, né? Bom, e por último, o oitavo objetivo de desenvolvimento do milênio. Estabelecer uma parceria global para o desenvolvimento. Meta: desenvolver um sistema comercial e financeiro aberto, baseado em regras, previsível e não discriminatório. Atender às necessidades especiais dos países menos desenvolvidos, dos países sem litoral e dos pequenos estados insulares em desenvolvimento.
lidar com a dívida dos países em desenvolvimento de forma abrangente. Então, vamos dizer que essa é uma questão mundial, é um objetivo que vai tentar levar um equilíbrio maior de forma mundial, principalmente para aqueles países que não têm um desenvolvimento. Nós aqui no Brasil é desigual, é muito desigual. Nós temos um desenvolvimento em várias áreas que de primeiro mundo, em outros de sub-países, vamos dizer. Mas então esse oitavo objetivo é um objetivo que pensa numa escala global e que será que teve êxito esse objetivo, esse oitavo objetivo de desenvolvimento do milênio? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Continuando aqui, quais foram os resultados desses objetivos, né, que grande parte aí dos estudos levaram, como eu falei também, existem divergências, mas vou trazer algumas principais conquistas aqui. Redução significativa da pobreza extrema. Essa é uma boa notícia, né? Lembrando que os 8 objetivos de desenvolvimento do milênio foram de 2000 a 2015. Então, houve uma redução significativa da pobreza extrema, segundo algumas fontes. Aumento da matrícula escolar e redução da disparidade de gênero na educação. Nós vimos até que aqui no Brasil houve aí realmente um aumento da matrícula da questão de gênero, mas ainda existem muitos problemas a serem enfrentados. Redução da mortalidade infantil, no Brasil houve, mas a materna está muito aquém ainda aqui no Brasil. Acesso ampliado ao tratamento de HIV e AIDS, se você for fazer uma pesquisa também, isso realmente aconteceu, houve um acesso que antes não havia, né, principalmente de informação, de tratamento do HIV e AIDS. E quais são os desafios restantes que não foram alcançados ainda, né, pelos objetivos de desenvolvimento do milênio e que agora estão aí a serviço, né, são nos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, muitos objetivos não foram completamente alcançados, realmente, muitos deles não foram. Ainda persistem desigualdades entre e dentro dos países. Eu falei aqui do Brasil, que é o grande exemplo de desenvolvimento, né, de desigualdade dentro de um país. Falei até em São Paulo, tem uma Ferrari de um lado, de outro tem um acampamento, pessoas moram em barracas. E a necessidade contínua de esforços para abordar os desafios globais de saúde, educação, igualdade de gênero e sustentabilidade ambiental. E por último, o legado dos 8 objetivos. Eles estabeleceram um marco importante no esforço global para reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento humano. Então, nós já andamos aí de 92 até 2000 até 2015. Realmente, acho que essa discussão aumentou e um esforço também no mundo para fazer isso. E eu acredito agora que com a Agenda 2030 isso tem aumentado mais um pouco ainda. Embora nem todas as metas tenham sido atingidas, os ODM inspiraram as ações de mobilização global, pavimentando o caminho para os ODS, que é o que nós vamos falar a seguir quando a gente tratar da Agenda 2030.